Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, já te inscreveu no canal? Eu sei que todo mundo faz isso, né? Mas é verdade, porque ajuda o canal a crescer e não custa nada, é só clicar em inscrever-se. E aí a gente segue junto produzindo conteúdo todos os dias, beleza? Valeu! Jorge Jesus criou uma polêmica danada ao dar uma entrevista há um ano para uma revista francesa, dizendo que os técnicos brasileiros são ultrapassados. E por que isso repercutiu agora? Ora, por quê? Porque a vida dá voltas, né? Ele não atuava no futebol brasileiro. E hoje ele comanda o Flamengo, clube de maior torcida, essa sensação da temporada, com grandes jogadores, líder do Campeonato Brasileiro. Óbvio que mesmo que ele tenha falado lá atrás, não tenha pegado bem com os técnicos brasileiros. Só que o que me chamou a atenção é que ele usou argumentos para justificar essa afirmação. E eu preciso dizer para vocês, ele não mentiu. É que a palavra ultrapassado, ela parece muito pesada, né? Até pejorativa. Mas vamos tentar entender o que ele quis dizer. É óbvio que o erro dele, talvez, tenha sido a generalização. Porque aí, quando você fala os técnicos brasileiros, você coloca todo mundo no pacote. E tem muito profissional que está se atualizando, que está buscando um aperfeiçoamento, que está de olho no que está acontecendo, que eu, por exemplo, não considero que esse profissional seja ultrapassado. Alguns, em detrimento do tempo de carreira, foram adquirindo experiência e realmente é uma condição natural. O cara acha que, de repente, os anos de estrada, eles são suficientes dentro de uma profissão que muda constantemente. E é sobre isso que eu quero falar. A gente enfrenta talvez, né, dá pra gente colocar assim, uma reformulação nesse esporte muito grande nos últimos 20 anos. É uma revolução tática. E antigamente, como o Jorge Jesus explicou na sua declaração, realmente os técnicos brasileiros se valiam muito do talento do jogador brasileiro para resolver os seus problemas táticos. Era muito cômodo para o técnico brasileiro saber que ele podia contar com jogadores de uma rara técnica, que no mundo não existia. E nós não ganhamos 5 Copas à toa, e também não é à toa que há quase 20 anos a gente não ganhou mais nenhuma. Vocês conseguem fazer essa relação? Antigamente brotavam dos nossos campinhos de várzea jogadores com a qualidade de Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar. Era assim que funcionava. E realmente era muito fácil você colocar os melhores em campo dentro de um futebol menos tático, menos estratégico como é hoje. O que a Europa, o resto do mundo precisou fazer para suplantar o talento do jogador brasileiro, que é inigualável? Precisou criar uma estratégia. O futebol ele se modificou e se tornou um esporte de força e velocidade e tática, onde com o combinado desses fatores você consegue superar a técnica. Consegue, ainda consegue. Eu sempre digo que o talento ele é insubstituível, ele é inigualável, ele é fundamental, ele é imprescindível. Mas no futebol de hoje, se você tiver uma equipe mesmo inferior tecnicamente ao seu adversário e você tiver uma estratégia de jogo bem definida, você consegue vencer. Só o futebol permite isso. Em qualquer outro esporte, o melhor vence o pior. No futebol, não. E por isso a gente gosta tanto, né? Porque sempre existe a possibilidade de você vencer, desde que a sua estratégia seja eficiente. E a Europa entendeu que dentro dessa revolução poderia montar um sistema de jogo interessante. O que os técnicos brasileiros nesse período fizeram? Aí talvez pararam no tempo. Ou ficaram contando com o talento do jogador brasileiro, que já não é mais o suficiente. Hoje, dentro das formações, e isso é importante a gente falar também, existe uma burocratização que é muito difícil do jogador refinado tecnicamente chegar no profissional. Existe uma trajetória que ela é mais mercadológica do que propriamente meritocrática. Vou tentar traduzir. O jogador que surge numa peneira, que é muito habilidoso, se ele não tiver uma estatura suficiente, uma força física, um pensamento tático interessante, ele já não serve, mesmo que ele jogue muita bola. É difícil do técnico ali que está avaliando na peneira convencer os dirigentes de que ele pode contar com aquele menino, porque o que ele vai ouvir é o seguinte: não, mas esse aí ele não vai resistir ao choque com os zagueiros, ele é muito peladeiro. Vocês estão entendendo? Ele já é barrado na origem.
porque se prefere jogadores que tenham estatura, tenham força física, tenham postura, saibam marcar. A qualidade, se tiver, melhor. Se não tiver, assim a gente vai montar um time. Então é muito difícil hoje garimpar o talento. Muito mais difícil do que já foi. Fora que o jogador surge num clube, lá na base, já tem um empresário em cima, já tem toda uma questão de mercado, é muito mais complicado. E aí tem esse aspecto tático de que os estrangeiros e os argentinos aqui também perceberam isso. O brasileiro não. Ele nunca precisou, porque ele sempre contou com o talento do seu jogador. E a coisa mudou. Então quando ele fala ultrapassados, é porque outros técnicos de outros mercados entenderam melhor esse momento do que o técnico brasileiro. Mas assim, de novo, a generalização ela é sempre injusta. Eu não consigo entender que treinadores do quilate do Roger Machado, Thiago Nunes, Odair Hellmann, o Renato Gaúcho, que diz que não estuda, mas ele se atualiza assim, o Fábio Carille, o Alberto Valentim, treinadores da nova safra, eles são técnicos que estão sim olhando para esse momento, entendendo o que está acontecendo. É claro que alguns vão pensar imediatamente, né? Felipão, Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo, técnicos mais Levir Coupe, que tem uma estrada. Eu acho que realmente pode acontecer, e aí não estou decretando isso, embora vencedores, de que quando eles chegam em determinado momento da carreira, eles se valem muito mais da experiência mesmo, daquela resenha, de tudo que já viveram, e contando com auxiliares ali que se atualizem um pouco mais. Mas eles têm uma representatividade tão grande que para eles isso basta. E aí a pergunta que deve ser feita é, será que isso basta? Será que não é preciso fazer algo mais? Porque o futebol que eles treinavam, não é nem que jogavam, que treinavam há 20 anos, ele não existe mais. Hoje a coisa avançou de uma forma que você precisa estar em constante atualização. E eu acho que é isso que o Jorge Jesus quis dizer. Deselegante, generalizou, mas para a gente analisar, serve para o debate, tem um fundo de verdade, especialmente no que ele diz em relação ao talento do jogador brasileiro. A técnica sempre foi superior. Quando a tática venceu, a gente ficou para trás. E a gente precisa entender esse momento para tentar chegar perto deles. E quem sabe, vencer uma próxima Copa do Mundo. Esqueci do Tite, né? Técnico da seleção brasileira, que é um técnico atualizado e que está enfrentando dificuldades com seleções estrangeiras, enfrentou na Copa do Mundo quando pegou uma Bélgica, por exemplo, voando. A gente perdeu na bola esse jogo. Por quê? Porque talvez falta a gente entender o que está acontecendo para tentar se igualar a eles. Nossos técnicos não têm sucesso na Europa. Na Ásia, no Japão, nos Emirados Árabes a gente consegue. Na Europa não. Por quê? Não sei se ultrapassado seria a palavra. Eu acho que a gente precisa entender o momento, se atualizar para tentar fazer frente com esses técnicos europeus. O debate é bom. O que você acha? Comenta aqui embaixo. E te inscreve no canal. Vamos juntos. Grande abraço. Tchau.